Sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de março de 2017, às 20 horas. Considerando o disposto no artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à primeira secretária verificar a presença dos vereadores, as suas assinaturas no livro de presença e ata, e na sequência dar início à leitura dos projetos que se encontram em pauta na ordem do dia, bem como os expedientes. Tramitação da pauta do dia. Colocar a ata da sessão anterior em discussão e votação no plenário. A ata vai ficar à disposição dos senhores vereadores. Se quiserem que leia, hoje está tranquilo, pode ler, né? Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2017, às 20 horas da terça-feira, na Sala de Sessões João Luiz Claro, deste Poder Legislativo Municipal, presentes os senhores vereadores José Mery Mansur, Gerson Aparecido Domiciano, Silvana Banique Rocha, Jorge Luiz Damin e Denilson Bernardino da Silva, Selma Pereira de Lima, Adilson Bento Ferreira, Humberto Benedito Domingues, João Aparecido de Camargo. Havendo quórum legal, o senhor presidente José Mery Mansur declarou em nome de Deus aberta a sessão. Convidou o senhor prefeito Hiroshi Kubo para compor a mesa. Determinou a primeira secretária Silvana Banique Rocha conferir a presença dos vereadores e em seguida fazer as leituras. Foi colocada a ata da primeira sessão em discussão. Não havendo discussão, ficou aprovada. Na sequência foram lidos os projetos de pauta. Projeto de Lei Legislativo número 2 de 2017, de autoria do vereador Jorge Luiz Damin, que estabelece normas e permissão para a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Carlópolis pela Rádio Comunitária Carlopolitana FM e por outros veículos de comunicação do município. Após a leitura, foi encaminhado para as comissões competentes. Em seguida, o projeto de Lei Legislativa número 3 de 2017, de autoria do vereador Jorge Luiz Damin, que dispõe sobre a proibição da concessão de alvará e ou licença para o uso do solo e para tráfego de veículos em vias públicas, a outorga e uso de águas, a queima de gases na atmosfera, a vedação da concessão de anuência prévia em licenciamentos e outorgas de água, com a finalidade de exploração e ou exportação de gases e óleos não convencionais, gás de xisto, chale gás, e pelos métodos de fratura hidráulica e fraturamento hidráulico, na esfera de competência municipal, bem como proíbe a instalação, reforma ou operação de atividades, serviços, empreendimentos e obras de produção, comercialização, transporte, armazenamento, utilização, importação, exportação, destinação final ou temporária de resíduos, ou quaisquer outros produtos usados para o fraturamento ou refraturamento hidráulico, competentes e afins, em todo o território do município de Carlópolis, no estado do Paraná. Estabelece as penalidades e dá outras providências. Após a leitura, foi encaminhado para as comissões competentes. Projeto de Lei número 5 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui no âmbito da administração do município de Carlópolis, auxílio alimentação aos servidores municipais, conforme especifica, e dá outras providências. Após a leitura, foi encaminhado para as comissões competentes. Projeto de Lei número 6 de 2017, que autoriza a compra do imóvel do Hospital São José, móveis e equipamentos e dá outras providências. Após a leitura, foi encaminhado para as comissões competentes. Projeto de Resolução número 2 de 2017, de autoria da vereadora Silvana Banique Rocha, que institui na Câmara Municipal de Carlópolis o programa Bom de Nota e dá outras providências. Após a leitura, foi encaminhado para as comissões competentes. Após as leituras dos projetos, o senhor presidente determinou a leitura dos expedientes do dia. Foi lido o ofício circular do GPATRA, número 61 de 2017, que dispõe sobre a operação intitulada Operação Cheque em Branco, que envolve a Associação dos Municípios do Norte Pioneira, MUNORP. Ofício sem número do senhor Renato Góes Sintra, protocolado na Secretaria da Câmara em 20 de 12 de 2016, que trata sobre irregularidade no loteamento Lagoa Azul 1. Ofício número 21 de 2017, da Secretária de Educação, Cultura e Esportes, que dispõe sobre a colaboração dos vereadores no evento de aniversário do município, no dia 2 de abril,
colaborando com a adoção de 5 bolos de cada vereador. Justificativa sobre a mudança do Centro Municipal de Educação Infantil Raimunda Santana Salles. Ofício número 18 de 2017, de autoria da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que encaminha cópia dos nomes dos motoristas e seus horários de trabalho e rotas. Ofício número 19 de 2017, que trata da justificativa da falta de ônibus. Na sequência foram lidas as indicações e requerimentos dos vereadores. Requerimento do vereador João Aparecido de Camargo, que solicita encaminhamento de ofício ao DR, requerendo que seja instalada lombada eletrônica ou faixa de pedestre na rua Benedito Salles, número 107, em frente ao supermercado Carriel e material de construção Carriel. Colocado em discussão, ninguém querendo discutir, foi colocado em votação única, aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador João Aparecido de Camargo, que solicita que seja deliberada nesta Casa de Leis resolução referente à concessão e valores de diárias a serem pagos aos vereadores e servidores da Câmara. Colocado em discussão, argumentou o vereador José Mery Mansur que está sendo estudada a forma de liberação de diárias. Para evitar onerar os cofres públicos, pediu para o vereador um prazo maior para colocar o projeto de resolução sobre diárias em pauta. Após a discussão, foi colocado em votação única, aprovado por unanimidade. Indicação número 5 de 2017, de autoria do vereador Gerson Aparecido Domiciano, que trata da construção de canil municipal para atender urgentemente às necessidades de recolhimento e tratamento, devido aos cães e gatos que se encontram abandonados nas ruas dessa cidade. Colocado em discussão, ninguém querendo discutir, foi colocado em votação única, aprovado por unanimidade. Indicação número 1 de 2017, de autoria da vereadora Silvana Banique Rocha, que dispõe sobre manutenção na rua Sebastião Leite da Silva. Instalação de galeria pluvial. A referida rua encontra-se em péssima condição, necessitando urgentemente de pavimentação e instalação de galeria pluvial para escoamento das águas, que em dias de chuva acaba causando danos aos moradores da referida rua, obstruindo até o acesso às casas. Tamanhos são as valetas existentes naquele local. Colocado em discussão, ninguém querendo discutir, foi colocado em votação única e aprovado por unanimidade. Aos vereadores, o senhor presidente passou a palavra para o senhor prefeito Hiroshi Kubo, que se fez presente na sessão. Fez uso da palavra o senhor prefeito, esclareceu o projeto de compra do Hospital São José, bem como o pagamento de auxílio alimentação para os servidores municipais que recebem até R$2.000 mensais. Justificou o porquê de não atender a todos os servidores. Agradeceu na oportunidade todos os vereadores, público e presente. Na sequência, o presidente declarou a palavra livre aos vereadores que quisessem usar a tribuna. Fez uso da palavra o vereador Humberto Benedito Domingues. Parabenizou a iniciativa do prefeito em buscar apoio do Legislativo em prol do município. Solicitou o envio de ofício em nome de todos os vereadores ao chefe do Executivo a respeito da iluminação do bairro Maquito. Sugeriu ainda a construção de uma pista de skate, colocada em discussão. Ninguém querendo discutir, foi colocado em votação única e aprovado por unanimidade. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Adenilson Bento Ferreira, indagou que nossa cidade passa por muitos problemas, isso é fato. Propôs aos nobres vereadores o estudo de emenda da Lei Orgânica do município de Carlópolis, no sentido de que a devolução das sobras do 12º recebimento da Prefeitura sejam verbas impositivas, ou seja, a Câmara devolve a sobra do 12º recebido, em forma de emenda parlamentar, divididas entre os vereadores, sob o argumento de que, em se tratando de dinheiro público, deve haver muito crédito em usá-lo de forma correta. Na sequência, fez uso da palavra a vereadora Silvana Banique Rocha, que sugeriu ao senhor presidente que seja antecipada a devolução da sobra do 12º para que sejam compradas câmeras de segurança instaladas nas entradas e saídas da cidade, também nas praças da cidade, com o intuito de inibir as pessoas que estão naquele local mal intencionadas. Colocando em discussão, ninguém querendo discutir, foi colocado em votação única, aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente passou a palavra para o vice, passou a presidência para o vice, que assumiu, fez uso da palavra para o vereador José Mery Mansur, cumprimentou todos os presentes, solicitou envio de ofício à secretária de Assistência Social para que esclareça como é feito os trâmites de compra direta feita pelo município. Colocado em discussão, ninguém querendo discutir, foi colocado em votação única, aprovado por unanimidade.
Após, diz que concorda com a fala do vereador Adenilson Bento Ferreira sobre o manuseio do dinheiro público. Difícil é administrar um dinheiro que não é da gente. É um dinheiro que você tem que reverter em bens para a comunidade. Lembrou ainda do dinheiro investido em cursos, que não fica somente na diária, mas também na inscrição, ou seja, se gasta mais de R$ 1.500 por pessoa para fazer um curso, e muitas vezes não se tem proveito algum. Frisou que é uma posição política e pessoal dele. Pediu ainda que seja arrumada a Rua das Indústrias, que liga a oficina do Damin. Falou sobre os problemas da saúde do município, médicos pedindo exoneração por não ter condições de trabalho. Após o presidente em exercício, Gerson Aparecido Domiciano, retomou a presidência ao vereador José Mery Mansur. E nada mais havendo a se tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão. Esta ata foi lavrada por mim, Edson Carlos Faz, oficial do Legislativo, que lavrei por determinação da primeira secretária, subscrevendo-a com os vereadores presentes que assim desejarem. A gravação na íntegra desta sessão está disponível em CD e no site da Câmara de Carlópolis. Obrigado. Vamos colocar em discussão a ata da sessão anterior? Nada a discutir? Colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. No item 2, não havendo pronunciamento das comissões em forma de parecer. Tem mais duas atas, na verdade. Desculpe. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Aos 8 dias do mês de março do ano de 2017, às 11 horas da quarta-feira, na sala de sessões João Luiz Claro, deste Poder Legislativo Municipal, presentes os vereadores José Mery Mansur, Gerson Aparecido Domiciano, Jorge Luiz Damin e Selma Pereira de Lima e Adenilson Bento Ferreira. Havendo quórum legal, o senhor presidente José Mery Mansur declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Determinou o segundo secretário conferir a presença dos vereadores. Verificada, foi justificada a ausência dos senhores vereadores João Aparecido de Camargo, que estava viajando, Humberto Benedito Domingues e Silvana Banique Rocha estavam em sala de aula, e Denilson Bernardino da Silva, compromisso inadiável. Na sequência, deu-se início à leitura do projeto de lei número 6 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a compra do imóvel do Hospital São José de Carlópolis, móveis e equipamentos e da outras providências. Foi lido o pedido de dispensa de interstício entre a primeira e segunda votação, colocado em votação única e aprovado. Foi feita a leitura dos pareceres regimentais pela aprovação do projeto. Na sequência, foi colocado o projeto em primeira discussão. Ninguém querendo discutir, foi colocado em primeira votação. Aprovado pela maioria. Na sequência, o senhor presidente convocou os vereadores para a 8ª sessão extraordinária. Após o encerramento desta sessão, a gravação na íntegra desta sessão está disponível no site da Câmara e gravados em CD, e à disposição para quem quer interessar, conforme a Resolução 6 de 2009. E nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Esta ata foi lavrada por mim, Edson Carlos Faz, oficial do Legislativo, que a lavrei por determinação do segundo secretário, subscrevendo-a com os vereadores presentes que assim desejarem. Então, daí só quem participou. Vou colocar em discussão as duas atas. Na verdade, tem mais um. Tem mais um? Tem. Mas põe em votação uma de cada um numa sessão. Nada a discutir, vou colocar em votação. Então seria a ata Agora, da sessão extraordinária. Né? A ata da Tá. 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Aos 8 dias do mês de março do ano de 2017, às 11 horas e 30 minutos da quarta-feira, na sala de sessões João Luiz Claro deste Poder Legislativo Municipal, presentes os senhores vereadores José Mery Mansur, Gerson Aparecido Domiciano, Jorge Luiz Damin, Selma Pereira de Lima, Adenilson Bento Ferreira. Havendo quórum legal, o senhor presidente José Mery Mansur declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Determinou o segundo secretário conferir a presença dos vereadores. Verificada, foi justificada a ausência dos senhores vereadores João Aparecido Domiciano de Camargo, que estava viajando. João Aparecido de Camargo, desculpa. Que estava viajando, Humberto Benedito Domingues e Silvana Banique Rocha, que estavam em sala de aula, e Denilson Bernardino da Silva, com compromisso inadiável.
Na sequência, deu-se início da leitura do projeto número 6 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a compra do imóvel do Hospital São José de Carlópolis, móveis e equipamentos e da outras providências. Na sequência, foi colocado o projeto em segunda discussão. Ninguém querendo discutir, foi colocado em segunda votação, aprovado pela maioria. A gravação na íntegra dessa sessão está disponível no site, gravados em CD, e à disposição para quem assim se interessar, conforme Resolução 6 de 2009. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Essa ata foi lavrada por mim, Edson Carlos Faz, oficial legislativo, que a lavrei por determinação do segundo secretário, subscrevendo-a com os vereadores presentes que assim o desejarem. Está em discussão a segunda sessão extraordinária da Câmara, do dia 8 de março. Nada a discutir. Colocar em votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Tem um questionamento que gostaria de fazer aos nobres vereadores da necessidade ou não de leitura da ata, ou fica à disposição dos nobres vereadores para que façam a leitura. E colocamos em votação. No regimento diz que é para fazer, ela fica 48 horas antes, né, à disposição. É só para colocar em votação, né? Certo. Aqui, ó, de cada sessão, lavar-se a ata dos trabalhos contendo sucintamente os assuntos tratados a fim de ser submetida a plenário. Daí fala aqui, a ata de sessão anterior, disposição, é só para pôr discussão e votação. Okay. Porque eu vou falar para o senhor, doutor, se for ler todas as atas aí, não vem ninguém mais. Imagine, 25. Eu estou colocando isso aí porque eu gostaria que todos os vereadores estivessem de acordo, né? Ah, sim. Tá. Então fazemos só... Então seguimos o rito da lei orgânica. Obrigado. Isso. E passamos ao item 2. Não havendo pronunciamento das comissões em forma de parecer sobre os projetos que se encontram em poder das comissões, vamos para o item 3. Nada mais constando na pauta, solicito à primeira secretária fazer a leitura dos expedientes, expedir e recibos. Ofício número 38 de 2017. Expediente. Senhor presidente, é com satisfação que recebemos dessa casa de representantes da população de Carlópolis um pedido como este, de permanência das servidoras doutora Paloma Virgínia Abucarube e da enfermeira Cássia Cristina de Oliveira, no posto de saúde do bairro Vista Alegre. O autor do requerimento, o nobre vereador Edenilson Bernardino da Silva, que é morador do bairro, bem sabe o quanto essas valorosas servidoras e demais membros da equipe se dedicam para atender a contento os moradores daquele bairro. Quando fizemos o remanejamento, este era o objetivo, proporcionar que novos profissionais atuassem no bairro, e assim interagissem das necessidades da comunidade em que iriam atuar. E isto aconteceu. Sendo que nos representa para o momento, subscrevo-me atenciosamente. Luiz Gonzaga Ferreira Sobrinho. Só para leitura também. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. O vereador abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 105 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência após apreciação do plenário desta Casa de Leis para requerer que seja oficiado os presidentes das comissões permanentes desta Casa para cumprir os prazos regimentais, marcando os dias de reunião, bem como comunicar os membros e relatores para análise e emissão de pareceres sobre os projetos em poder das comissões competentes. Sala das Comissões João Luiz Claro, 14 de março de 2017. Edenilson Bernardino da Silva, vereador autor. Vamos colocar em votação o pedido do vereador Edenilson. Só uma parte, senhor presidente. Existe algum projeto que está atrasado, que está deixando de ser feito aí? Para ter sido um pedido desse? Hoje não. Então eu não vejo motivo para ter um pedido, mas isso aí, se alguém não tivesse feito o teu trabalho, que eu saiba, está todo mundo fazendo o trabalho correto aqui, né? Certo. Eu acho que gostaria até de justificar a sessão extraordinária
que foi solicitado pelo prefeito na compra do hospital. Eu acredito que naquela noite tenha falado com todos os vereadores se concordavam ou não com a sessão extraordinária, né? E aí foi agendado para o dia 11 do dia seguinte. E foi feita porque o executivo alegou que ele iria para Curitiba e precisava da aprovação da compra do hospital pelos vereadores. Então isso foi o motivo de que houve uma solicitação de extraordinárias com dispensa de prazo e pareceres, né? Porque achava, no meu entender também, como vereador, achei que já era um negócio efetuado na gestão anterior, que nós só estaríamos dando continuidade a esse negócio, né? E eu acho que justificou a sessão extraordinária. É isso que eu tenho a colocar. E só um momento. E já coloquei aos assessores da Câmara que vai seguir o rito da lei orgânica. E mandar um comunicado também ao senhor prefeito, assessores dele, para que a gente acompanhe os prazos legais da tramitação dos projetos. É isso que a gente tinha. Aquele dia, né, eu estava presente na reunião e fiquei conversando ali na frente, daí até eu reclamei, né, para os meus colegas, e vou falar em público, porque eu gosto de deixar as coisas bem claras. Então, porque eu estava atendendo uma pessoa da comunidade, eu não fui comunicada. E eu não tive tempo de trocar a minha aula para comparecer na reunião. Então, assim, seria bom verificar se realmente todos receberam o recado, porque eu fiquei muito brava, muito chateada, reclamei bastante para o Damin, né, conversei com a Selma também, com o Dr. José, que eu não fiquei sabendo, então daí dá a impressão que a gente não, né, que a gente está se ausentando dos compromissos, né, não está cumprindo com os compromissos da gente. Então, só isso, né, que eu quer queria colocar em deixar votação, claro. Norberto? Oi? Que coloca em votação? Não, para mim não é Não? direcionado ao presidente. Então, cara, Quando eu fico brava, eu reclamo para todo mundo. dá continuidade. É só para esclarecer, não precisa de votação? Não. Tá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. A vereadora abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 105 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência após a apreciação do plenário desta Casa de Leis para requerer que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo solicitando cascalhamento da estrada mestre do bairro Ribeirão do Meio, em especial a subida do Catarino. Tal pedido se justifica pelo fato de constantemente trafegar naquele local caminhões que transportam leite e ração. O cascalho pode ser retirado da mesma localidade, segundo o senhor João Oliveira Soares. Está à disposição na propriedade para ser usado. Sala das Sessões João Luiz Claro, 14 de março. Vereadora, autora Selma Pereira de Lima. Vereador quer coloque em votação? Vamos colocar em discussão então o pedido da vereadora Selma. Nada a discutir, vamos colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. Quem for contra, se levante. Aprovado, hein? Hoje é 14. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. A vereadora abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 105 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência, após a apreciação do plenário desta Casa de Leis, para requerer que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo para que designe ao departamento competente proceder os reparos, pinturas e sinalização nas lombadas das ruas da cidade, especialmente na Avenida Elson Soares, Rua Andrino Soares, Rua Bauínia, no Jardim Vista Alegre. Sala das Sessões João Luiz Claro, 14 de março de 2017. Selma Pereira de Lima, vereadora autora. Vou colocar em votação o pedido da vereadora
Selma também, né? Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Esse carimbo tá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. A vereadora abaixo-assinada, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência após apreciação do plenário desta Casa de Leis para requerer que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo, requerendo a viabilidade de recuperação dos ônibus circular, que transportam os trabalhadores na cidade, pois uma circular não atende à demanda do transporte de trabalhadores. Que, em caráter emergencial, seja informado a esta Casa de Leis a posição tomada no sentido do requerimento. Sala das Sessões João Luiz Claro, 14 de março de 2017. Vou colocar em discussão pedido da vereadora Selma. Só assim, a nível, doutor Zé, de esclarecimento, nós temos só, no momento está só uma circular, que é aquela verde, que é aquela biarticulado. E assim, nós temos aí mais de 1.200 pessoas que utilizam. Então, assim, não alcança de forma alguma a demanda. Então, assim, fica estragando essa circular, fica correndo um perigo. Eu até pensei de um dia fazer a linha com eles, sabe? Só para me ter noção do tempo, como é que eles vão, né? O famoso que a gente fala sardinha enlatada, né? Então, assim, realmente acho que já deu um tempo, acho que a gente precisa começar a resolver e fazer as coisas andarem. Então, acho que é uma coisa assim importante que está aí, a comunidade está necessitando, né, das circulares aí funcionando em pleno funcionamento. Obrigada. Obrigado. Vou colocar em votação, está em discussão, né? Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Com esse carimbo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. A vereadora abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 105 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência após apreciação do plenário desta Casa de Leis para requerer que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo para que designe ao departamento competente a proceder reparos na rua Maria Pereira Rocha Aleixo, devido à má condição e conservação da mesma. Ainda a viabilidade de pavimentação da rua hora citada. Tal pedido se justifica pelo fato dos moradores daquele local não conseguirem sair com seus carros da garagem devido à falta de manutenção da referida rua. Sala das Sessões João Luiz Claro, 14 de março de 2017, Selma Pereira de Lima, vereadora autora. Está em votação o pedido da vereadora Selma. Nada a discutir, vou colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Mais um pedido da vereadora Selma. Vou passar direto a parte de baixo aqui. Que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo em atenção aos cuidados de conservação da estrada municipal que liga ao sítio São Benedito, na estrada do Zé Machado, em especial na altura da subida do Roberto Amaral, que em dias de chuva fica impossível o trânsito dos ônibus escolares naquele local. Requer que seja feito em caráter emergencial o devido reparo. Requer ainda análise do departamento competente sobre a designação de 2 ônibus naquele local para transportar alunos. Qual a real necessidade? Tal justificativa, além do transporte de alunos, já seria suficiente. Existe também paciente da saúde que faz hemodiálise.
Colocar em discussão o pedido da vereadora Selma. Pode falar. Explica. Não, você explicar. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Qual que é a dúvida, Silvana? Não, acho que ficaria bom explicar para o pessoal, porque eu também não entendi. São 2 ônibus que fazem a linha. Tem 2 ônibus que fazem lá. Foi dividido, né, a linha, e hoje eu entrei em contato já com a secretária da Educação, falei com o Silvio, né, então assim, é uma providência que já está sendo tomada, sabe? Tá. Mas é como os moradores trazem para a gente, né, então acho que a gente apresentou isso aí, mas eles já estão vendo já. Tá. Passar a presidência ao nobre vereador Gerson. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. O vereador abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 105 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência após apreciação do plenário desta Casa de Leis para requerer que seja encaminhado ofício ao DR, né, em atenção aos cuidados de conservação da PR-151, que liga Carlópolis à Nova Brasília do Itararé, no sentido de que proceda à manutenção da referida rodovia, uma vez que a mesma não é pavimentada, devendo ter uma manutenção especial na sua conservação. Requer ainda que seja efetuada a poda nas árvores que margeiam a estrada, pois existem ali galhos quebrados que estão atrapalhando o trânsito, principalmente de caminhões e ônibus naquela rodovia. Tendo em vista que a rodovia PR-151 é uma das principais escoadoras de produção agrícola e agropecuária do município, sendo constantemente usada pelos moradores daquela região como principal via de acesso à cidade. Sala das Sessões, João Luiz Claro, 13 de março de 2017. José Mery Mansur, vereador autor. Colocar em discussão. Nada a discutir. Colocar a votação, né? Que for a favor, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Aprovado. Ainda do vereador José Mery Mansur. Requer que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo em atenção aos cuidados de conservação da estrada municipal, mais conhecida como Estrada do Omura, com início na Pedra de Fogo, sentido Alcides Batista, para que o departamento responsável proceda à manutenção da referida estrada, que se encontra em más condições de tráfego, tendo em vista que a mesma é usada pelos moradores daquela região como principal via de acesso à cidade. Pôr em discussão. Então, pôr a votação. Que for a favor, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Aprovado. Ainda do vereador José Mery Mansur. Que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo em atenção aos cuidados e conservação das margens das estradas municipais, que necessitam de manutenção. Que seja autorizado o departamento responsável a realizar roçadas e limpeza nas mesmas. Sala das Sessões, João Luiz Claro, 13 de março de 2017. Vamos pôr em discussão. Nada a discutir. Votação. Que for a favor, permaneça sentado e contra, se levante. Aprovado. Ainda do vereador José Mery Mansur. Requer
que seja encaminhado ofício ao chefe do Executivo em atenção aos cuidados e conservação dos terrenos urbanos. Seja notificado seus proprietários para realizar a limpeza e retirada de eventuais entulhos, que possam se transformar em criadouros de mosquitos transmissores de doenças como dengue e outras pragas. Vamos colocar em discussão. Nada a discutir. Em votação. O que for a favor permaneça sentado e o contra se levante. Aprovado. Ainda do vereador José Mery Mansur. Cumprimento honrosamente... vou ler esse aqui todo. Ofício número 44 de 2017. Em atenção ao requerimento. Ilustríssimo vereador. Cumprimento honrosamente Vossa Excelência, sirvo-me do presente para comunicar que, conforme solicitado por Vossa Senhoria em sessão plenária no dia 7 de março de 2017, referente à deliberação da concessão em valores de diárias a serem pagas aos vereadores e servidores da Câmara, informamos que os valores permanecerão os mesmos sem reajustes. A concessão de diárias se dará conforme resolução desta Casa de Leis. Outro sim, reiteramos que a concessão de diárias se dará conforme a necessidade de locomoção dos vereadores e ou servidores para participação em curso de aperfeiçoamento ou a realização de serviços. Representação da Câmara que exijam seu afastamento temporário da sede do Poder Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Mery Mansur, presidente. Esse pedido não indo à votação, devolvo a palavra ao presidente. Então, obrigado. Isso aqui, o que é, Paulo? Comunicado. Presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota número 1 de 16 de fevereiro de 2017, R$ 62.289,80. Ofício número 4.102 de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa... aqui só tem a cota, parcela número 12, de 13 de janeiro de 2017, R$ 35.618,17. De onde que são essas? Então, é só da ciência, né? Vamos dar sequência. Dando sequência à sessão ordinária, concedo a palavra livre aos vereadores para que façam uso dela na tribuna. Pois não. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, assessor, o procurador jurídico, assessor da presidência, o nosso diretor-geral, o guarda, público presente e os nossos internautas. Senhor presidente, estou vindo a essa tribuna aqui para mandar um ofício, reiterar um pedido para o responsável do DR a respeito da rodovia que liga Carlópolis a Ribeirão Claro. Foi feito um tapa-buraco, mas ficou uns pedaços. Daí eu gostaria que encaminhasse o ofício, acho que é o Hugo, que é o responsável, né? Não é mais? Trocaram. Foi, o responsável do DR, o engenheiro responsável para que faça os reparos na rodovia nossa que liga Carlópolis a Ribeirão Claro. Tá?
Não. Ontem estourei um pneu lá de novo, todo dia eu vou. Ontem à noite estourei. Só parte não, vereador. E foi reformada há pouco tempo, né? Já perdeu toda aquela recapagem que foi Já. feita. Daí, senhor presidente, essa aí não precisa colocar em votação, né? Agora, uma coisa importante, que o pessoal está reivindicando, não só a mim, acho que aos demais vereadores e vereadoras. Ano passado, nessa casa, nós aprovamos um projeto de lei que aonde o município ia fazer o transporte para o pessoal que trabalha em Joaquim Távora. Como a cidade está muito pouco sem empregos, daí foi aprovado nessa casa de lei que o município de Carópolis faria o transporte para o pessoal que trabalha em Joaquim Távora. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que é de suma importância que esse projeto ele entre em prática, porque alguns anos atrás, na gestão do Dr. Isaac, foi construído aquele prédio da IASAC. Há muitos anos atrás foi construído um barracão de mais de R$500 mil, onde a empresa instalou, vem prestando um belíssimo serviço para o nosso município, com vários empregos. Hoje nós temos 100 e poucos empregos. Um investimento mais de R$500 mil. Eu acredito que o município nosso, a Pioneiro, está dando mais de 100 empregos. Não ia ser, se analisarmos em pessoas empregadas, chefes de família, que tem aonde trabalhar para trazer o sustento para a família, se o município gastar aí não sei quantos ficam para manter o projeto, não sei quantos que é o valor, mas eu acredito que é irrisório até, pela relevância do projeto. E tem mais uma. As pessoas estão pedindo a conta já, porque o ônibus particular cobra R$200. Eu gostaria que encaminhasse o ofício com a aprovação dessa casa para o chefe do executivo, que ele colocasse em prática esse projeto do subsídio para transportar o pessoal que trabalha em Joaquim Távora. É o outro pedido, senhor presidente. Eu também, e pode fazer, para não perder. Vou colocar em votação, doutor. Vou colocar em votação o pedido do vereador Humberto. Quem for a favor, permaneça sentado. Ou vamos, se alguém quiser fazer alguma parte também, poderia. Isso, fique à vontade, daí. Então, nada a discutir, vamos colocar em votação o pedido do vereador Humberto sobre o transporte de passageiros de trabalhadores ao Frango Pioneiro. Nada a discutir, não, todos são a favor, está aprovado. Não, Bom, você quer fazer a parte? Não, é que né, nós vimos aqui, todos nós recebemos, vou ler né, o que o promotor, no caso, né, o promotor, a recomendação administrativa que o promotor mandou. Indicação do promotor, deixar de promover o transporte de pessoas ou grupo de trabalhadores particulares até o seu local de trabalho, seja dentro ou fora do município, a exemplo da linha do Trabalhador e Frangos Pioneiro, de Joaquim Távora, executando o ônibus circular no perímetro urbano, salvo se houver expressa autorização legislativa, né? Pois os subsídios discricionariamente concedidos a grupos particulares podem constituir ato de improbidade administrativa. Então, só lembrando que a gente recebeu. Mas deixa eu... Mas foi aprovado, Humberto, só não cortando, mas foi aprovado. Fica à vontade. Aí, aprovado pelo Legislativo. Foi aprovado 2 vezes. Com expressa autorização legislativa. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi 2 vezes, no ano passado. Foi extensão depois até para outras cidades. Não é, vereador Humberto? Foi. Isso aí é legal o projeto colocar em prática, porque o prefeito anterior, ele tinha aprovação do legislativo. Aí na recomendação do Dr. Lucas, promotor de justiça, fala bem claro, salvo com expressa autorização do legislativo. Está aprovado, não tem improbidade nenhuma, pode acontecer o transporte, porque foi passado por essa casa de lei. Tá? E a preocupação minha, não como vereador só, mas quanto cidadão, que é mais de 100 famílias, né, que estão empregadas. Sim. Essas pessoas... Se é legal... É legal. Acho que foi colocado em votação. Já. Tem mais um, doutor. Pois não. Eu estou vendo, a Silvana está vendo, ouvindo, a Selma, um monte de vereadores estão ouvindo os pais. Eu até ia trazer hoje, devido à correria, eu deixei na minha mesa, na minha sala, eu ia trazer um kit de livro dos alunos da Escola Ercília, que serve como base para as demais escolas.
o nosso município deixou de efetuar o transporte escolar urbano. Em 2013, eu vim nessa tribuna aqui, lembro bem, acho que o vereador Denilson, estava também, quando o Carlinhos era prefeito? Não, na outra gestão. O prefeito atual era o Carlos Andrade de Salvier, Carlinhos Polícia, era o prefeito. Daí tem a legislação que rege o transporte escolar, aqueles ônibus amarelinhos. E é bem claro na normativa que vem a recomendação da maneira que se utilize o transporte escolar, que no mínimo é 2 km de extensão que tem que colocar o transporte escolar. Vamos supor, do Vista Alegre lá até a escola, na escola Ercílio ainda dá 2 km. Mas na época eu lembro que eu fui em Curitiba, na CED, se não me falha a memória, me perdoa se tiver algum equívoco, que faz vários anos, eu conversei com o jurídico, né, conseguimos achar uma brecha, se não me engano, era o Dr. Barbosa, sobrenome dele lá na CED. Nós conseguimos introduzir no município o transporte escolar urbano, com aqueles ônibus amarelinhos. Foi colocado o transporte e foi retirado. Nós não estou aqui para criticar o prefeito, pelo amor de Deus. Estamos aqui porque nós somos eleitos pelo povo, e se o prefeito vier na reunião que o Neuroche veio, que eu parabenizei, se ele ouvir a Câmara falar, vai ser uma gestão fantástica. Se o prefeito ouvir nós, vai ser a melhor gestão que um prefeito possa fazer. Nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para ajudar a solucionar os problemas que vêm até nós. Daí, na época, conseguimos introduzir, porque a lei é clara, a legislação fala que quando uma criança, um aluno, atravessa a rodovia, ou ele cruza uma ponte, que ele passa por cima de uma ponte, pode colocar o transporte escolar, que é os amarelinhos. E no caso nosso, quem mora no bairro Vista Alegre, eles passam a ponte. E uma ponte perigosíssima, por sinal que não tem a proteção na lateral para pedestre, que é uma vergonha, que eu acredito que vai ser solucionado. Só em Carópolis, uma ponte com aquele movimento, passa milhares de pessoas, não tem onde os pedestres passarem, do lado, que é uma coisa simples de fazer. Daí passa-se a ponte, está amparado por lei. E vai ter mais um agravante. Nós temos uma rodovia na Benedito Salles. Ampara também que o transporte escolar nosso, ele faça o transporte escolar urbano. A Silvana comentou comigo, né? Eu falei, Silvana, eu vou falar junto, a Silvana fica à vontade, e os demais vereadores. E outra coisa, a vereadora Selma colocou muito bem. Nós temos hoje um biarticulado para transportar mais de 1.000 funcionários. Agora vocês analisem, vamos falar não só vamos falar em administração pública. Os amarelinhos aí temos um monte. Esses amarelinhos não são feitos para andar na zona rural. Me desculpe. Tirando aqueles 2 que foi adquirido em 2013, que ele tem atração, que é os maiores, os demais são todos eletrônicos, e eu acredito que esses ônibus ficassem na cidade seria fantástico. Por quê? Nós teríamos 9 ônibus puxando, porque o que enche a circular são as crianças. Agora se põe no lugar de pai. Vamos supor, a mãe sai para a confecção, um aluno sai lá eu medi uma vez, há alguns anos atrás, lá do bairro da padaria do Borginho, lá em cima, até a porta da escola Ercília, dá 2 km. Agora vocês imaginam agora essas crianças deslocarem do Vista Alegre, com a bolsa pesada, porque tem 7 livros, de acordo com o horário, no mínimo eles carregam 3, 4, que eu ia fazer uma demonstração para vocês, eu acho que não há necessidade, porque eu tenho certeza que o prefeito não tem conhecimento disso, porque a hora que ele ouvir e ver o pedido nosso, ele vai tomar providência e vai sanar isso. Agora, vocês imaginem bem, a criança, a responsabilidade daquela criança de 10 anos, nessa era digital. Ano passado, nós perdemos um aluno que veio de fora, que foi atropelada, a hora que desceu do ônibus, porque estava com fone de ouvido. Foi um sofrimento muito grande para nós. Tinha 15 dias em Carópolis só, adotou nossa cidade, e foi atropelada lá perto da rodovia, lá em cima, perto das casas que tem lá, né? Vocês sabem bem, que eu não vou falar o nome, mas foi bem lá. Daí foi atropelada porque estava com fone de ouvido. Agora vocês imaginem bem a escola Ercília, no período da tarde tem quase 500 alunos e quase todos são da cidade. O perigo que essas crianças estão correndo, e também sem falar o dia de chuva. O material escolar que é caríssimo, vocês sabem bem disso.
Então tem tudo um monte de coisa. Se esse transporte escolar voltar, para resumir a nossa conversa aqui na tribuna, você pode fazer uma parte, vai ajudar o município. Vai desafogar a circular. Nós não vamos estragar os nossos ônibus, porque esses ônibus não são feitos para andar na zona rural, nessas estradas. Se deixarmos esses ônibus aqui na cidade, ó, nós temos o bairro do Lázaro, temos o CTG, temos lá embaixo, que as mães vieram falar comigo, lá no tratamento de esgoto também, que é longe, 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 passa a rodovia também de Ribeirão Claro, e vocês presenciam as frentes da escola, quantas motos cabritas, quanta gente empinando, o risco que essas crianças estão correndo. Eu gostaria que o prefeito tomasse conhecimento desse fato, com a aprovação dessa casa, que voltasse o mais rápido possível o transporte escolar urbano e está amparado por lei, tá? Se o Silvano quiser falar alguma coisa, alguém? Está parado por lei? Amparado por lei. Por quê? Amparado. Pode fazer, doutor. Desculpe. Na época o medo era que não tinha o respaldo legal. Tem mais uma pergunta. Quando começou essa falta de ônibus urbano? Agora, doutor. Agora? Agora. Esse ano. Está parado agora esse ano. E está ruim, doutor, porque as mães não têm tempo. As mães trabalham e as crianças para deslocar, a Silvana vê, o pessoal que está na frente da escola, o Denilson vê, o professor, o pessoal que trabalha na Selma, que ouve as mães na confecção, eles estão sofrendo muito, estão preocupados. Por quê? Imagina a hora que chover. Pegar essas crianças com material escolar, essas crianças na rua, já que vai acontecer um acidente. Vamos mandar um ofício ao prefeito? Isso. Passar a aprovação e vamos colocar em votação? Só uma parte, nobre vereador, eu tive um conhecimento que a gente também ouve as pessoas, que a criança vinha na escola no ônibus e a mãe foi proibida de acompanhar o filho que tinha convulsão, então ela alugava um táxi acompanhando o ônibus para que se a filha passasse mal ela pudesse atendê-la. E eu levei o caso à secretária da Educação e ela prontamente atendeu esse pedido. Agora, eu acho que deve ser de consenso de todos, né? Mandar um ofício ao prefeito e ele tome as providências devidas. Doutor, o senhor colocou muito bem. Eu não vejo nada ilegal, pelo contrário. Eu vejo, assim, que é dinheiro público. Eu estou vendo muitos pais falar, não quis entrar no mérito, porque a gente conhece, eu acho que pode usar o bom senso dos motoristas, não só da zona urbana, mas o pessoal da zona rural. Tem pessoas que não têm carro. O município nosso não oferece assim um transporte coletivo particular. Se nós tivéssemos um transporte coletivo particular, eu acredito que poderia fazer assim, vigorar a lei, não deixar os caronistas. Agora, o senhor imagine bem, tem mãe que tem o filho especial, com necessidade educacionais especial, que estuda na PAI, olha a situação, o filho vem no ônibus escolar e a mãe não pode vir junto. Isso é um absurdo. Eu acho que isso aí, dá para mudar. Nunca nenhum prefeito foi condenado por isso. Nunca nenhum motorista perdeu sua linha por isso. Eu acho que dá para voltar o bom senso que nem tinha antes de todos. Porque tem coisas que não dá para seguir. Que nem essas... Alô? As instruções que vêm, a recomendação do Ministério Público, ele deixa bem claro. Desde que tenha a aprovação da Câmara, tranquilo. E eu acho que isso que o senhor colocou muito bem, eu acho que tem que rever e deixar o pessoal sim usar o transporte, porque não tem ainda. Colocar em votação o pedido do vereador Humberto. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado, hein? Eu gostaria também, senhor presidente, hoje eu vi uma reportagem do Romanelli, deputado Romanelli. Eu passo ali em Ribeirão Claro todo dia em frente ao destacamento, onde com o meu pai e o filho do Aguiar pego a van para deslocar até Jacarezinho para fazer o ensino médio. Eu vejo a patrulha escolar em Ribeirão Claro. Eu não consigo entender uma cidade que nem a nossa que não tem. Hoje, Ribeirão do Pinhal está recebendo também a patrulha escolar através do deputado Romanelli. Eu gostaria, não sei se nós mandamos ofício para o Romanelli, porque eu acho que vir para Carópolis, ele tem muito voto aqui em Carópolis, eu gostaria que caminhasse o ofício para ele, que ele consiga também uma patrulha escolar para o nosso município. Porque, olha, está precisando.
está aqui o pessoal que trabalha na área de educação, à frente da escola, pode vir, ela tem registro meu todo dia. Eu até deixo um convite para todos, porque muitas vezes ele fala, aluno da escola Ercília brigou, aluno da escola... Não, aquilo eu não considero como aluno. Aquelas pessoas que estão lá fora são traficantes, que estão brigando, que estão usando a escola de ponte para fazer alguma coisa ilícita. Se vocês podem ir na escola a qualquer momento, a Selma vai, né, a Silvana trabalha, o vereador Denilson, o Hulk sempre está lá. Eu fico muito triste, achei que não ia falar a palavra, mas eu fico muito triste sim, porque quando saiu na rádio, briga na aluno da escola Ercília. Não é briga na escola Ercília, tá? Vou mandar um ofício como diretor para a rádio. Quando eles falam briga na escola Ercília, não é. Eles têm que ver que quando é dentro da escola Ercília. E a patrulha escolar para nós, doutor, eu acho que vai ser fundamental, porque as frentes das escolas tá horrível. Tem um monte de traficante, gente querendo passar porcaria, aliciar nossos filhos. Daí a importância dessa patrulha escolar seria nisso. Colocar em votação o pedido do vereador Humberto. Caminhar o Romanelli mesmo. Romanelli mesmo, ele tem bastante voto aqui. Deputado, um ofício sobre reivindicando a patrulha escolar. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada. Outra coisa, doutor, eu vi, é um anseio, nós temos mais de 200 universitários, hoje meu filho faz parte. Eu não quero saber o porquê foi cortado o repasse da associação de estudantes. O motivo não sei, mas eu acho que hoje eu me preocupo, não como vereador, eu me preocupo como pai hoje. Porque meu filho usa o transporte da associação, nós pagamos R$180. Olha, vocês prestem bem atenção para vocês verem o valor. Nós pagamos aqui, pago para o meu filho em Jacarezinho todos os dias R$180. Em Ribeirão Claro, eu pago para o outro piá meu, para ele ir de van, que é 25 quilômetros. Olha bem, 25 quilômetros, eu pago R$250. Olha a importância desse repasse para essa associação. Há rumores que é isso, aquilo. Isso aí é normal, tem que fiscalizar e pronto. Mas olha aqui, eles vão por aqui, dá 80 quilômetros para ir e 80 para voltar. São 160. Nós pagamos R$180. E de Ribeirão a Jacarezinho, que é 25 quilômetros, eu pago 250. Agora, vocês imaginem o que vai acontecer com nossos jovens que trabalham de estagiário, que o pai não tem condição, se daqui a pouco entrar a privatização e eles perderem, se esse valor se elevar, que nem Ribeirão Claro. Eu gostaria, sim, que passasse o projeto pela Câmara, com a aprovação dessa casa, do repasse, sim, para a Associação de Estudante, porque eu temo não como vereador, mas como pai, entrar uma empresa privada, se comparar o que eu pago hoje de Ribeirão a Jacarezinho, agora você imagine, de 50 quilômetros eu pago 250. Aqui vai dar 160. Eu acho que esse projeto tem que voltar para essa casa, tem a recomendação do Ministério Público, mas vamos passar pela Câmara. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, vereador Nilson. Selma. Só vou fazer um comentário, que eu também tenho as sobrinhas que estão utilizando esse transporte aí da associação, e nós estamos passando por um inconveniente, assim, um fato muito triste. Porque ontem tinha 3 alunos em pé. Aí o motorista falou assim, hoje faltou bastante gente. Então, se a gente vai abraçar essa causa, também assim a gente tem que tratar e ver isso daí, porque não é justo uma pessoa, ele trabalha, né, e sai daqui para estudar, para fazer a faculdade lá, e não tem lugar para ele. Nem pode, né? Nem pode. Ontem, quando eu fiquei sabendo, vou ligar para a Polícia Rodoviária. Daí já vem o outro e fala assim, não, deixa os filhos chegarem hoje, amanhã a gente resolve. Aí a resposta que a gente teve é que é normal. Então a gente não pode deixar isso... Eu não ia comentar isso hoje, mas já que a gente está tendo a oportunidade... né, vamos cuidar disso importante. Também. Aqui nós não estamos criticando, olha para vocês verem. Exatamente, se a equipe do prefeito estiver ouvindo o que nós falamos aqui, que nós passamos, o anseio da população, a administração vai ser totalmente voltada para a população. Eu tenho certeza, o Arco-Hiroshi, essa fala da doutora Ana, eles vão ter sim consciência e vão trabalhar para melhorar.
Fique à vontade. Com respeito ao transporte dos universitários, foi o primeiro ato meu como vereador. Fui até direto à prefeitura falar com o prefeito, que eu falei, acho que ninguém usou tanto transporte escolar para a faculdade quanto eu e minha esposa. Foram mais de 10 anos. Sempre frequentei faculdade e sei o quão difícil é fazer uma faculdade. Infelizmente, o INPE, em termos universitários, eu tinha até meu cartãozinho, todo mundo tem seu X. Entre o ideal e o possível no Brasil, existe uma diferença muito grande. Acaba indo em pé mesmo. Uma denúncia dessa no departamento rodoviário, nós só iríamos colocar em caos, porque poderia prender o ônibus e o que é ruim ficaria pior. Estaríamos fazendo um desserviço a eles. Na ocasião, fui para solicitar esse subsídio não só para os alunos que estão inscritos na associação, mas sim para todo estudante universitário. Porque até o ano passado, tinha alunos que usavam o transporte da associação, tinha alunos que iam com o Levir, tinha alunos que iam com outros prourinhos, e a questão do associação e do privado aí tem um problema maior, que a diferença o ano passado era de menos de R$30 o aluno que ia de van até Ourinhos do que os alunos que iam de ônibus. Ou seja, a empresa privada também não é inviável. E fui conversar, um assessor do prefeito que estava na área jurídica, de pronto ele falou que o subsídio não poderia ser repassado, tendo em vista a irregularidade na gestão da associação. Porque para fazer a parte da associação, tem que ser estudante, e a presidente não era estudante. Falei, mas é esse o problema? Amanhã os alunos reúnem, bota a diretoria em dia, isso da noite para o dia. Mas conversando com o prefeito e não com o assessor, ele falou para mim que isso é uma questão de prioridade de verbas, que ele está acertando a casa, principalmente dando foco na área da saúde, e que tão logo passasse isso, ia analisar a situação. E com a promessa de que o repasse seria para todo e qualquer aluno universitário, independente se ele usa a associação ou não. Porque o ano passado, isso está lá o Paulinho que dá aula comigo, provado por A mais B. O aluno que ia com ele, se recebesse o mesmo subsídio proporcional que dava a associação de estudante, o aluno que ia com van particular sairia mais barato o transporte. Isso provado. Está lá, pessoal, e a situação está difícil. Ele falou, esse ano os alunos estão vindo aqui mais perto, para Santo Antônio, e R$100 mil que era o subsídio, não representa muito. Mas R$50 por aluno no final do mês, é o xerox de um material que precisa, é um lanchinho que o universitário, coitado, faz consórcio de cachorro-quente. Então, junto aí, eu reitero esse pedido ao prefeito. Eu sei que tem prioridades. Ele respondeu para mim que está com uma prioridade, um foco gigante na área da saúde. Sei que legalmente o município não tem obrigação com o transporte universitário, mas socialmente é um favor gigante para a cidade. Eu fiz a conta para ele. 200 universitários. Qualquer um de vocês que for manter um filho, você já teve filho na faculdade, Silvana tem, não tem como você, mesmo que ele estude numa escola pública, ele morando fora de Carlópolis, você gastar menos de R$2 mil por mês. Impossível. O município ajudando, com valor ainda que seja na medida da possibilidade, 200 alunos vezes 2 mil, vai dar 400 mil reais por mês que fica esse dinheiro aqui dentro de Carlópolis. Porque o universitário que mora aqui, ele vai trabalhar aqui, ele vai comprar a roupa dele na loja aqui. O pai não precisa gastar um dinheiro com aluguel em Londrina, Curitiba, outros lugares. Ele vai estar investindo na nossa cidade. E não quer dizer que se não fizer isso, o pessoal vai todo mundo embora. Não. Mas se você tem um transporte bom, o jovem se interessa, o pai direciona ele a fazer as faculdades dentro da nossa região, para que o seu filho continue dentro da casa. Uma vez que não tem, de repente tem um tio, um parente, Londrina, nós vamos embora. E o outro assunto muito importante a respeito. Quanto mais universitário nós tivermos formado dentro da nossa cidade,
maior é a possibilidade dele gerar riqueza dentro do município. Um piá, terminou a escola, combinou com os amigos, vai montar um negócio, arrumou namorada, casou, ele acaba ficando em Carlópolis. Caso contrário, os nossos, não que quem não estudou não tenha seu valor, mas hoje com essa tecnologia avançada, os nossos melhores estudantes, aquele de ensino superior, vai embora. A pessoa com um curso superior vai ter um bom emprego, ela vai deixar de exigir da prefeitura, ela vai passar a gerar impostos no futuro. Então é uma causa nobre e eu sei da dificuldade da prefeitura, mas também solidarizo aqui o pedido do vereador e que o prefeito veja de onde pode cortar. Mas o universitário é uma prioridade, é difícil, gente. A nossa família é pobre, nós temos ali, eu dou aula para a última etapa dos alunos, que é o ensino médio. E esse ano mesmo, fiquei orgulhoso, pela primeira vez, de uma só tacada, nós vamos ter 5 carlopolenses fazendo matemática na UEMP. Inclusive, amanhã eu vou levar o sobrinho dele a fazer matrícula. É o nosso 5º aluno. Todos em escolas públicas, sem fazer cursinho. E pesa, gente. Pesa. 50 que puder ajudar, vocês não sabem, para o universitário, é uma verdadeira fortuna isso daí. Vereador Humberto. Fique à vontade. Na verdade, o prefeito, ele é o quê? Um empresário, um administrador. É uma jogada de marketing. São empurrando 2 meses, 3 meses e vai empurrar 6 meses. O povo vai ter que ter paciência, está pedindo paciência. Ele economiza aí 600 reais por mês. Ele economiza 100 mil dos estudantes, ele economiza na farmácia do posto que não tem remédio, numa farmácia particular que não tem também mais licitação. Daí ele economiza também no transporte urbano dentro da cidade, que são das confecções. Dá uma segurada na escolar e dá uma segurada no setor rodoviário. Ele vai em 6 meses fazer uma economia aí, CV636, 3 milhões e 600 mil reais. É o que ele quer fazer, não pensando no transporte, não pensando no aluno, não pensando na população. Ele quer fazer um dinheiro, um caixa, para depois falar assim, está aqui, agora eu vou fazer. Mas sacrificando os outros. É um marketing político isso aí para mim. Você entendeu? Não tem, qualquer um vai entender que é um marketing político. Tanto o povo que não está entendendo, que está aguardando uma resposta. Eu ia esperar 6 meses para falar isso, mas eu comecei a falar agora de momento, pela fala sua, pela fala da Silvana, pela fala da Selma, pela fala do professor Denilson. Então, na verdade, é um marketing, é uma jogada política. Economizar para mostrar que eu vou fazer, mas sacrificando as coisas. Isso aí é a verdade da coisa, está aqui. A conta é fácil de fazer. A situação não é caótica do município. Não está com déficit. Não está faltando dinheiro. Simplesmente está aguardando para fazer um montante para aplicar depois. Fique à vontade, vereador. Só uma parte. Acho que tomara que seja isso mesmo, porque é melhor que desviar o dinheiro, né? E roubar, como aconteceu no mandato passado. Então, como o vereador está falando, tomara que realmente ele esteja fazendo isso e que depois faça o nosso município andar. Não fique como está no momento, né? Então, acho que até se ele estiver fazendo isso, parabéns para ele. Lógico que não é através do sacrifício dos outros que vai fazer. Mas se ele está querendo administrar, acho que mais que a gente tem que ajudar, né? Não, eu vou deixar bem Ricardo. Deixar registrado aqui que longe de eu estar aqui, pelo contrário. Eu acho que o tempo é pouco. Eu acho que a função nossa é passar o anseio da população. O vereador professor Edenilson colocou muito bem. Ele não teve demagogia nenhuma na fala dele, fazendo essa conta de R$2.000, porque amanhã eu estou indo cedo para Jacarezinho procurar uma kitnet, um apartamento para colocar meu filho. Porque tem eu, o seu Aguiar, nós não temos transporte ainda para o Instituto Federal. O seu Aguiar leva de manhã, minha esposa busca à tarde. Nós estamos gastando de transporte particular para 2 crianças, 2 alunos, né? O João já está quase 18 anos, o filho do seu Aguiar. Para 2 alunos, vocês façam a conta, 22 dias letivo, mais os trabalhos, aquilo, vão por 22 viagens por mês a Ribeirão, transformar em dinheiro. Hoje, para mim, como pai, vai ser muito triste. Eu nunca esperava que eu ia deixar meu filho sair tão cedo de casa, mas amanhã eu estou indo lá para alugar uma kitnet, não sei se é 1.000, se é 1.200. Carol vai deixar de angariar. Eu vou perder um funcionário na quitanda.
Na lógica que vocês presenciam. Vou perder a presença do meu filho para me alugar um local lá, porque está muito caro. O vereador Denilson não usou demagogia nenhuma na fala dele. E essas pessoas que muitas vezes, que nem a gente corre atrás do trabalho, tem condição de fazer isso. E esses alunos que dependiam do estágio, que dependem da ajuda do pai ou do emprego, eles vão, o sonho deles vão ser vedado. Eu acho que isso aí tem que fazer economia. O Hiroshi vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Porque ele saiu daqui para morar em Jacarezinho para fazer uma faculdade, estudar. Eu acredito que na hora que ele chegar a essa fala, que ele vê essa reunião hoje, esse ofício nosso, eu acho que ele vai na hora tomar providência e ver a parte legal para passar para essa casa, para voltar ao subsídio. Nós não estamos aqui para questionar a administração, isso, aquilo. Pelo contrário. Eu acho que eu ficaria feliz, como eu fico, quando os pais chegam em mim, diretor, pede lá o transporte, diretor, está ruim a merenda, diretor, tem que fazer isso, Silvana fala, tem que fazer uma salivita, tem que fazer não sei o que, os professores, a gente vai vendo os anseios dos professores e vai tentando solucionar. Eu acho que o Hiroshi vai ficar muito feliz, eu acho que a intenção dele é boa, e nós estamos aqui para ajudar, não estou aqui para sair comentário errado, falar que nós estamos criticando a gestão dele, pelo contrário, muitas vezes, como prefeito, ele não tem conhecimento dos anseios da população, que nem a Selma falou, do pessoal da confecção. Muitas vezes uma equipe não consegue passar que a funcionária da Selma, ela tem que arrumar comida para o marido, tem que vestir o filho, preparar o material escolar. Ela não é funcionária, só uma costureira na confecção da Selma. Ela é mãe, ela é tudo na casa. Ela tem que ter o transporte, uma circular. Vai ajudar muito. Essas coisas não estou querendo passar para o prefeito, tá? Só isso, senhor presidente. Só para encerrar. Só uma parte. O nobre vereador já fez meia hora de uso da palavra. Nós temos que continuar a sessão. Dando a palavra a mais vereadores. Tranquilo. O regimento rege isso, doutor? 20 minutos. Tranquilo. Da outra vez eu faço por escrito. Obrigado. Gostaria de colocar essa votação, doutor? Então? Vamos colocar em votação o pedido do vereador Humberto. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Faltou uns 5 só, mas tá bom. A outra você faz. Na próxima terça. Boa noite a todos. Cumprimento a todos, né? Não vou ficar me delongando. A pedido do João Carlos Salles, o nosso colega Monstrinho, ele solicitou que fosse mandado um ofício pedindo aos donos, né, aos proprietários de sítio, que colocassem placas no início da propriedade, porque quando eles fazem a visita do CRAS e do CREA, quando eles precisam, então dificulta muito. O fato de não terem, as propriedades não terem a placa indicando quem mora ali. Então, para fazer esse pedido aos proprietários, não sei, né, se vai ser fácil, né, que o prefeito peça, ou que o e-mail seria usado para atingir isso. Porque daí eles dizem que perde muito tempo indo nos lugares errados, pedindo informação. Tá? Só repassando o pedido dele. Obrigada, boa noite. Eu acho que aproveitando aí no mesmo pedido, os proprietários por as placas, e nas estradas rurais também a prefeitura colocar a placa endereçando os bairros, que quem não conhece o município, você chega, tem entroncamento, você se perde no meio, né? Então, principalmente os bairros principais, ali na Nova Brasília tem uma placa, mas nem todos os bairros tem. Porque é pessoa que precisa chegar, então o proprietário coloca o nome da propriedade dele, e uma placa, então, padrão tamanho da bandeira, hein? Então, vou anexar o seu pedido da Silvana? Então, vou colocar em votação o pedido de Silvana e a Denilson. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Assim, aproveitando, eu tô achando estranho uma coisa, não sei se é, né, da estranheza dos companheiros também. A gente não teve resposta dos ofícios que foi encaminhado ainda?
Né? Então, mas a gente já está há um bom tempo trabalhado, então assim, eu acho que a gente, né, eu gostaria que fosse feito, né, presidente, um ofício, e para a gente ter, né, esse tempo aí, tem coisa que leva mais que 15 dias, tem coisa que leva menos, e a gente ter essas respostas para a gente saber o que a gente está conseguindo atingir, no que a gente está alcançando o objetivo, né? Então, assim, para a gente estar ajudando também, eles ajudam nós ajudamos eles, para a gente estar aí cuidando do município. Né? E também vou aproveitar assim, um pouquinho só, com relação à economia que o município pode estar fazendo com desta forma de não estar colocando circular, né, para atender a população, de estar cortando esses transportes dos alunos. Eu acho assim que nós não deveríamos ser coniventes com isto, né? Porque gente, é um custo muito alto para a população, se for isto, né? Eu acho que o prefeito está tomando uma linha da administração, né, tá boa, uma linha boa, mas a gente deveria aí estar, né, realmente a gente já está firmado aí que a gente vai mandar os ofícios, foi aprovado, mas se for isso, a gente não vamos fazer economia a qualquer custo. Vamos economizar assim, nós aqui estamos dispostos a economizar com diárias, hoje já foi desligado aí o nosso ar-condicionado, a gente vai contribuir com a população, mas não colocar a população no sofrimento. Era isso que eu gostaria de falar. Colocar em votação o pedido da vereadora Selma. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado, né? São dois, né, vereador? O ofício primeiro? Então, obrigado. Alguém mais que use uso da palavra? Pois não. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, plenária da Câmara, quem esteja assistindo ao vivo. Eu queria fazer uma proposição aqui rapidamente com os nossos colegas vereadores a respeito da reunião que tem lá da Justiça sobre os problemas da cidade, que geralmente são às quinta-feiras, às 10 da manhã. Desde que acabaram minhas férias, eu não pude participar mais. Se for de acordo da maioria, eu gostaria de propor lá ao promotor, a juíza, que realizasse essa reunião em horário intermediário. Porque não só eu, como colegas também que têm suas empresas, 10 horas da manhã é um ótimo horário para quem está conduzindo a reunião, que é o funcionário público do local. Mas a maioria, ou quem tem sua atividade privada, tem que ausentar do trabalho, muitas vezes perdendo negócios, e até perdendo negócio, mas quem vai está a fim de defender a cidade. Mas no meu caso, a impossibilidade, porque eu estou dentro de uma sala de aula. Então, sugerindo, Silvana, professora, Humberto, diretor, está lá com com a escola inteira para cuidar, todos nós temos nossos alfazeres. Então, a sugestão é que fizesse um horário intermediário, 6 horas da tarde, 5h30, né? É que nós saímos 5h30, mas tem funcionário que fecham o comércio, sua lojinha, 6 horas. Né? Seria um horário intermediário, que você faça essa reunião breve, com 1 hora de duração, que a gente pode deliberar, pode estar discutindo e contribuindo. Então, o horário, assim, ele, pelo menos para a maioria das pessoas que eu converso, ele é bastante impróprio. Então, eu gostaria de pôr em votação e, sendo aprovado, encaminhar um ofício para eles. Colocar em discussão o pedido do vereador Adenilson. Nada discutir, vamos colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Um segundo assunto a respeito daquele projeto lá da emenda parlamentar nossa em positiva. Como eu falei, ele entra em vigor para o ano seguinte, mas o Hiroshi assumiu um compromisso moral de atender os nossos pedidos. A Silvana fez um pedido semana passada, então só queria pôr o espírito do projeto. Então, quando nós formos fazer isso aí, sentar com a mesa diretiva, ver a sobra que tem, se vale a pena usar de pouquinho em pouquinho, e lembrando que o espírito desse projeto, cada vereador, ele pode propor 9 avos da verba. Né? Então, de repente, você tem lá 9 mil sobrando ali, você vai propor 1.000. Lógico que eu posso
concordar e todos fazer uma propositura junto, né? Então, aquele dia que você fez a proposta, por exemplo, para câmeras, na propositura sua, pelo espírito da lei, teria direito a 9/8 da sobra. Então, quando nós formos propor esse tipo de emenda, fazer uma reunião, ainda que seja informal, específica para o assunto, saber o valor que tem e quais são as prioridades, né? Tudo é prioridade hoje no município. Se a gente olhar, você sai numa escola, você vê lá creche cair no reboco, tem ar-condicionado ali na nossa creche, aqui vizinha, aqui no Rosala, 4 anos guardado o ar-condicionado e as crianças passando calor. Agora a Suelen vai colocar com o recurso de festinha que fizeram, porque tem que licitar tudo. Já fui na prefeitura, falei, como que pode isso? Não, tem que passar para pedir licitação, que tem mais coisas para fazer. Não tem uma rua que você anda que não tem buracos, e as ruas, ontem, domingo, deu uma vista no Vista Alegre, os loteamentos novos lá, é buraco, é poeira, é tudo. Então, fazer aqui uma meia defesa também sobre a questão da economia de dinheiro. O grande administrador, ele tem que economizar sim. Porque se nós economizássemos todo o nosso orçamento, que é aproximadamente 30 milhões, ainda não conseguiria resolver os problemas da cidade, que são gigantes. Mas, por outro lado, também não podemos matar a galinha em função do ovo. Então tem que ser meio lá, meio cá. E a população pede, nós vamos encaminhando o ofício ao prefeito, ele é o executivo, ele vai dar as respostas deles. Então nós não podemos ser nem tão ao mar, nem tão à praia. Mas a economia vai bem em qualquer lugar, porque a quantidade de coisa que tem para fazer na nossa cidade é gigante. Era isso que eu tinha, presidente. Esse segundo assunto coloca em... Não, o segundo assunto, então só... Né, então acho que pelo espírito disso daí, que do vereador dos 9, todos, por exemplo, como já tem em outras cidades que implantam isso, independentemente, quer dizer, não tem vereador que tem, vão ser mais peixada, não. Todos têm direito à mesma verba, né? Talvez um ache que a prioridade é na educação, outro é na saúde, outro é na segurança. O ideal seria que, como o dinheiro não é tão grande, que nós todos concordássemos de início. Eu, particularmente, acredito que enquanto nós não resolvermos esse problema da saúde do hospital aí, esse primeiro ano eu fico com a prioridade da saúde, né? Mas aí a mesa tem que ver qual é a disponibilidade de valor e apresentar os números. E quando tiver isso, nós discutirmos. Né? Se houver consenso, 3, 4, outros 2 que é para uma ideia, se nós tudo conseguirmos entrar no consenso para algo só, a gente consegue atacar o problema com uma força maior, né? Elimina aquele, vamos para outro. Mas isso é discutível. Vou colocar em votação a solicitação do vereador Edenilson sobre a participação dos vereadores na verba excedente da Câmara como administradores junto com o prefeito. Então, isso aí dá para discutir depois, os 9 vereadores, porque é o seguinte, doutor José, senhor presidente, se eu pegar R$2.000, eu não faço nada. Mas no final do ano, com a devolução de R$400.000, dividido por 9, pode direcionar em 2 coisas e conseguir comprar. Porque as coisas que é para o município, para a saúde, não são coisa de R$1.000 nem de R$2.000. São de R$40.000, R$100.000, R$180.000, R$200. Então, esse DEDES é voltado mesmo para a prefeitura todo final de mandato de cada ano. Então, no final do ano, faz-se um projeto sobre o que vai querer fazer de bem, aonde vai ser, e daí com um montante grande dá para dar aquele impacto, viu, vereador Adenilson? Então, desculpa. Então, é isso que eu estava falando, a ideia, porque até então, vocês são vereadores há mais tempo que eu, você devolve para o executivo. É lógico que dentro do critério da lei, o executivo gasta ele de acordo com o critério do executivo. E o prefeito assumiu um compromisso moral de aceitar indicação nossa aonde que vai usar esse dinheiro. Porque legalmente ele pode usar no meio que ele achar conveniente. Como ocorreu até o momento e acontece
em todas as cidades. Sendo aprovado a lei, a partir do próximo ano, daí ela tem valor de lei impositivo. Então, Esse ano ainda nós vamos tem que na ser boa lei vontade. mesmo, no Gogó não vai resolver. Todos os presidentes passados por essa casa aqui, chega final do ano, ele faz a devolução e é conversado às vezes até em que direcionar. Só que chega na hora, eles têm outras despesas e não aplica naquilo. Então, depois de feita essa lei que o vereador está falando, eu acredito que vai ter retorno. Mas, de momento, no final do ano, você pode devolver, que eles vão ter uma prioridade, às vezes com 13º, às vezes com outra coisa, e não vai fazer aquilo que é o objetivo que os 9 teriam. É isso que eu quero dizer. Então, tem que estar no papel. Uma coisa, só falar, Silvana. né, a sugestão porque das câmeras, eu achava até que a gente podia ver logo essa possibilidade, porque diminuiria muito, né, porque agora até faz dias que a gente não ouve falar que entrar em tal lugar, mas naquelas semanas estava, cada dia entrava num comércio, numa casa, então, né, o quanto antes a gente visse isso, porque do primeiro mês já sobrou 40 mil dá de sobra, dá para pôr câmera na cidade inteira se quiser, então não precisa ser todo o 40, só o suficiente para as entradas e para as praças, né? Que ficaria baratinho em termos de município e uma economia, que pelo menos eles ficam inibidos, né? Sabendo que tem a câmera, eles vão ficar inibidos, né? De ficar praticando esses furtos. Eu só gostaria de fazer uma colocação a respeito do 10º. Em 8 anos de vereador, o único prefeito que honrou o compromisso com essa casa aqui foi o prefeito Carlos Xavier de Andrade, o Carlinhos Polícia. Ele comprou uma van top de última geração, com os botões no volante e tudo, para hemodiálise. Daí ele escreveu, exclusivo da hemodiálise. E em 8 anos de 4 gestão de presidente, o único que chegou, o vereador Denilson, que falou assim, ó, a Câmara indicou para comprar uma jumper, nossa, foi 100 e poucos mil, estava rodando até hoje, e ele chamou nós ainda para fazer a entrega lá no Posto de Saúde à noite, com o pessoal que ia sair para a primeira viagem, foi muito bonito. Em 8 anos aqui, 4 gestão de presidente, o único que eu vi fazer honrar esse compromisso foi o Carlinhos, Polícia. Deixa eu colocar só uma parte, eu concordo com o Humberto, e concordo com a Silvana também, eu acho que, vereador Denilson, ser individual, que fosse uma aplicação coletiva dos vereadores, como está colocando que o prefeito acatasse aquela reivindicação de todos os vereadores, né? Para não ficar um favorecido mais que o outro, como já coloquei para o senhor. Isso, eu acho que seria a melhor maneira. Só completando, nós estamos no início de gestão. Geralmente no início o namoro é melhor. Espero que seja melhor ainda até o final entre executivo e legislativo. Mas já que há boa vontade dele, né, vamos pedir aqui para o nosso assessor agilizar o estudo lá com a Câmara. Tem que fazer, aprovar a lei e o prefeito sanciona. Porque a partir do momento que nós tivermos a lei aprovada, daí nós temos segurança jurídica para isso daí. Por enquanto tem a palavra de bom grado dele. Mas palavras são palavras, né? E necessidades, infelizmente, surgem mesmo no dia a dia. É só quem é um executivo sabe o quão difícil é gerir o dinheiro. Vereador, dá licença uma parte só. Eu tenho visto, você viu o jornal hoje, Ribeirão Claro, o dia que teve Angra Doce, recebeu 2 milhões para fazer Itaiaia. Hoje está o Mário Pereira no jornal com mais 1,5 milhão. Está outra cidade, não sei aonde, se não me engano, em Baiti, 2,5 milhões. Quer dizer, Carlópolis, nós ficamos nessa espera, né? Assessor... E o doutor José, porque tem uma grande representação de deputados que subiu no palanque e prometeu, né? Tem. Secretários, deputados, então quer dizer que está faltando cobrar, né? Eu vou fazer uma cobrança do Alex, vou fazer pelo PTB, vou ver o que ele tem viabilidade de mandar para o município de Carlópolis, sabe? Mas na verdade, a força que o prefeito hoje tem, nossa, quem subiu no palanque dele foi 5, 6 deputados, 2, 3 secretários, então tem que buscar dinheiro mesmo, tem que conseguir. Meu Deus, agora ele pede para os vereadores? Vocês não vão conversar com os deputados? Doutor José, posso? Só uma coisa, acho que eu omiti o pedido, cadê o assessor, dos ofícios, né, Selma?
a resposta dos ofícios da Câmara. É isso que é depois em votação? Depois você... Vamos colocar em votação? Foi colocado, doutor. Foi? Tá, obrigado. Obrigada. Então, desculpe. Antes de encerrarmos, né, nós poderíamos combinar as comissões. Ficaria bom, né, para as comissões, para nós fazermos a reunião na sexta-feira, 13h. Denilson, você não tem aula à tarde? Daí a sexta-tarde eu também não tenho. Humberto, pode ser? Ah, tá. Fica bom. As comissões tem do Jorge Luiz D'Amianto, presidente, ele concordou. Você concorda, Hulk, de ser sexta, 13h, da tua parte? Se a gente fizesse na quinta-feira, seria melhor? Ela só pode ir na Durante sexta. o dia. É porque nós temos aula na quinta. É fechado. E se fizer, Silvana, e se fizer na quinta à noite, Daí sim. às 7 horas? Não, o problema é que daí tem os funcionários também, né? Você vai viajar, João, na sexta? Aí, esse que é o problema. Sempre nas sextas, às vezes, tem que viajar, né? Você não tá indo Não é mais, assim não toda vai, sexta, né? Não, nessa sexta agora. Não, mas Começa a gente, agora. viu, o que a gente já vamos definir para não ter problema de... Já faz 4 anos que fica enrolado esse troço, então define um horário e se tem projeto, tem. Se não tem, não dá nada. Não precisa vir daí, se não tem nada para definir. Nas comissões não precisa esquentar a cabeça. Mas eu acho que também, Dami, a gente poderia estar assim, se reunindo conforme a necessidade. Sim. Né? Não, então é que para essa semana tem votação. Sim. Aí o Adenilson concorda, né? Eu concordo. Silvana. Selma, para você fica bom, só pro Hulk. Deixa então, que não eu fica só bom. fazer uma colocação. Quando vier após a sessão aqui, encaminhou para as comissões. Está o procurador, eu acho que após a sessão mesmo o parecer pode ser dado. Que nem aquele dia mesmo, terminou a sessão, o procurador vai dar para você, porque o parecer das comissões não influencia no voto do vereador. Se é legal ou não, daí a discussão do projeto em si vai ser na sessão. Se tiver um ofício para encaminhar para o prefeito também, pedindo alguma coisa. Já faz em seguida mesmo esse projeto, acho que dá para fazer em A gente seguida. Reúne Reúne ali a ser. comissão no fundo Só ali que já. essa semana vai ter que ser feito Ah, antes. sim. Vai ter que ser feito sexta-feira. Acerta a situação de todo mundo, eu acho. Então tudo aí, fazemos tá o assessor. pode ser essa semana, faremos na sexta-feira, Isso. 13h, às 13h. Se vocês Né? concordarem. E daí nas seguintes, a gente não se prolonga muito na reunião e termina aqui já faz as comissões. Eu nem vou lá daí. Na tribuna. Aí você traz por escrito, por Eu trago favor, por escrito, colega. né, doutor? Eu não uso a Então, tribuna. 5 Pode minutos ser? cada um. Eu não uso a tribuna Não, daí. pode usar, Humberto, falou bonito. Não, Doutor. falou. Presidente, daí 5 minutos na tribuna de cada um daí. Como é que é? 5 minutos de cada um na tribuna daí. Não. Não tem nada. Alguém mais? Vamos dar por encerrada a sessão. Dá a palavra livre ao